Parte 4. O caso dos escravizados da região de São Tomé. Como já foi visto, da mesma forma que ocorreu em todo o Brasil, na Paraíba, a história do município de São Tomé, não foi diferente. Foi uma região que é formada por luta de classes. Um grupo que é formado pela classe dominante, isto é, os invasores europeus, e outro, classe dominada, povos originários sucurus e escravizados. A classe dominante implementou o sistema de monocultura exportadora imposta pelo latifúndio, isto é, as grandes extensões de terra produziam um único produto para ser enviado para fora do país. Já a classe escravizada, além de trabalhar no latifúndio, implementou nas suas pequenas glebas a agricultura de criação de subsistência voltada para o mercado interno. Assim, os escravizados, sendo mão de obra explorada dentro do sistema escravista, coexistiam com pequenos aparatos de uma semi-feudalidade caracterizada por um sistema feudal escravista, isto é, o escravizado detinha uma pequena terra que era concedida pelo seu senhor para que o mesmo plantasse, criasse animais para sua subsistência, e o que restava era vendido na feira para manter o que ele não produzia. Ainda, o escravizado e sua família trabalhavam nas pequenas glebas no horário que o seu senhor permitia. Vale salientar que o escravizado e sua família trabalhavam ao mesmo tempo nos latifúndios do seu senhor, sem ganhar nada em troca, e quando trabalhava nas pequenas glebas que eram concedidas a ele, o seu senhor tinha que permitir. Assim, parte do que os escravizados produziam, colhiam ou criavam também era enviado para o seu senhor. O escravizado não era dono das terras, do que produzia, do que criava, nem mesmo dono de si. O que podemos afirmar é que a história de Sumé não é diferente da história nacional. A exemplo, são os dados da paróquia de Nossa Senhora das Dores da Lagoa de Monteiro, território que Sumé fez parte. Podemos observar que a superestrutura dos poderes político, judiciário e religioso sempre estiveram a serviço da classe colonial dominante e formou estratégias para a dominação e perpetuação da exploração da mão de obra dos escravizados. Não é à toa que os povos originários, os povos africanos escravizados, assim como seus descendentes, foram sempre impedidos do acesso às terras. Assim, a concentração das terras ficou em nome dos grupos da classe dominante, no geral, o que usavam casamentos endogâmicos para que os latifúndios, as grandes extensões de terra, estivessem na mão de uma pequena parcela da sociedade rica. O que a gente pode ver é que na paróquia de Nossa Senhora das Dores da Lagoa do Monteiro, que englobava a região de São Tomé, possuía uma população de 10.502 pessoas, onde 611 eram de pessoas escravizadas, isto é, cerca de 6% apenas. Contudo, as pessoas livres eram 9.891 pessoas. Apesar da população de Alagoa do Monteiro ser de pessoas livres, como a gente viu no quadro anterior, cerca de 9.891 habitantes, isso não quer dizer que seriam todos de pessoas brancas e de posse. Isso porque temos um número de 6.444 pessoas não brancas, isto é, pardas, pretas e caboclas. Assim, se somarmos as 9.891 pessoas livres, mais as 611 pessoas negras escravizadas, ou seja, todas pessoas não brancas, todas pretas ou pardas, totalizamos uma população de 7.055 pessoas livres e escravizadas, ou seja, não brancas, que formavam as pessoas da Lagoa do Monteiro, ou seja, de São Tomé. Ou seja, 67,67% dos habitantes do território da Lagoa do Monteiro eram compostos de pessoas negras. Até agora, a gente viu uma vasta documentação que comprova um quantitativo de pessoas escravizadas dentro da paróquia de Nossa Senhora das Dores da Lagoa do Monteiro. Mas será que existem documentos que comprovam a presença de escravizados especificamente na região onde hoje é Sumé?
Registros paroquiais e cartorários da Paróquia Nossa Senhora dos Milagres de São João do Cariri, recolhidos pela historiadora Tomires, obteve dados de escravizados na região de São Tomé. Dessa forma, a gente obteve 129 batismos, 6 crismas, 1 casamento, 27 óbitos, 56 inventários e 23 registros de cartórios. Como a gente pode observar, 2 documentos que têm o nome da povoação de São Tomé ao lado. Desta forma, constatamos tanto alforrias e resistência de escravizados em São Tomé. Exemplos de alforrias, nós temos do escravizado Vicente, de 1879, em que o mesmo é comprado e logo depois é alforriado, constatando que o próprio detinha algum tipo de dinheiro acumulado para a compra de sua alforria. Da escravizada Antônia, que em carta de alforria de 1883, apesar de liberta, continua servindo o senhor e sua família como uma espécie de servidão. A escravizada Maria, que foi alforriada em 1886 e também informa em carta de alforria que mesmo liberta, permaneceu com a família do ex-proprietário, mesmo sendo livre. Outra questão que a gente tem são das resistências. Podemos constatar vários tipos de resistência na região de São Tomé, onde a gente tem também Maria, que fugiu em 1875, causando prejuízo ao seu proprietário, que teve que pagar procuradores para resgatá-la. O escravizado João, que veio matar animais pertencentes a outro senhor de escravizados, fato este que levou o seu proprietário tanto a litígio jurídico quanto para pagar prejuízos financeiros ao outro proprietário. E temos o assassinato do inventariado Manuel José Pereira da Costa, que foi assassinado por um dos seus escravizados. Como podemos verificar, embora sendo escassa, existe uma documentação que comprova a existência de escravizados no território de São Tomé, atual Sumé. Sumé só vai ser elevada a município em 1951. Dessa forma, o censo de 1950 ainda traz Sumé como pertencente ao município de Monteiro, que englobava as ilhas de Camalaú, Prata, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e Sumé. Dessa forma, Sumé era a maior vila pertencente a Monteiro. Cerca de 9.262 pessoas moravam em Sumé. Destes, 648 moravam na zona urbana, 1.115 suburbana, 7.499 na zona rural. De acordo com o censo de 1980, até meados dessa década, a grande maioria da população sumeense morava na zona rural. Além disto, 62% da população era composta de pessoas pardas, 31% de pessoas brancas e 7% de pessoas negras. De acordo com o Sistema Nacional de Cadastro Rural, podemos observar que a grande maioria das pessoas que vivem na zona rural em Sumé são compostos de minifundiários, cerca de 607 produtores, ou seja, 71% da população. Já 154 são de pequenos proprietários, ou seja, 18% da população. Isso demonstra que a grande maioria da população de Sumé, além de ser não branca, negra nesse caso, é composto por minifundiário, descendentes dessa população que sobrevivia através da pequena produção de subsistência. Com licença do Senhor, eu vou me pronunciar pra dizer quem é que sou. Eu sou pedra de amolar, esse objeto pequeno que leva sol e sereno, dia e noite sem cessar. Vivo do lado de fora, sem ter descanso na hora. Peço ao Senhor pra entrar.